Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a apelação criminal, em especial as hipóteses de apelação no júri, tá? Aliás, a peça de apelação é uma das peças mais cobradas em segunda fase do exame da OAB. Então é sempre bom ficar atento, porque é uma peça mais complexa, ela se divide em interposição e razões, é possível trabalhar uma série de teses, né? Então, por isso acaba sendo uma peça interessante para a segunda fase, além de ser também uma das peças práticas mais utilizadas na advocacia criminal. Então, vale a pena conhecer um pouco mais. Bom, a apelação é um recurso previsto para as decisões estabelecidas no artigo 593 do Código de Processo Penal, mas esse artigo não é o único que fala de apelação, de hipóteses de apelação. Nós temos ainda o artigo 416 do CPP, que prevê o recurso de apelação para duas decisões que encerram a primeira fase do procedimento do júri, né? Duas das 4 decisões possíveis. Então, cabe apelação, nos termos do 416, da decisão de absolvição sumária e da decisão de impronúncia. Nós também temos o recurso de apelação criminal previsto para situações estabelecidas na Lei 9099/95, que é a lei do GCRIM, lá no artigo 82. Eu vou focar aqui nas hipóteses de apelação no júri, e elas estão previstas no artigo 593, inciso 3, né? As hipóteses de apelação no júri na segunda fase, né? Porque na primeira fase, como eu mencionei, nós temos duas hipóteses lá no encerramento da primeira etapa, conforme o artigo 416, que desafiam a apelação também. Bom, a partir da decisão da sentença proferida em sessão plenária pelo Tribunal do Júri, as hipóteses de cabimento da apelação são aquelas do artigo 593, inciso 3. Nulidade posterior à decisão de pronúncia é uma hipótese que gera novo julgamento, a determinação de um novo julgamento. A hipótese de sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Nessa hipótese, o tribunal pode ajustar a decisão, porque ele não estará interferindo no mérito decidido pelos jurados. Lembrando que no âmbito do Tribunal do Júri, nós temos a aplicação de alguns princípios específicos, dentre os quais a soberania dos veredictos. Então, o tribunal não pode modificar aquilo que foi decidido pelos jurados. Em algumas situações, ele modifica a decisão proferida pelo juiz presidente, mas são aspectos que ele não interfere no mérito, como, por exemplo, ajustar a decisão do juiz presidente àquilo que foi decidido pelos jurados, que essa uma das situações aqui indicadas no 593, inciso 3. Da mesma forma, o tribunal pode ajustar o erro, que é o erro aritmético, ou a injustiça, que é a desproporção, na dosimetria da pena, na aplicação da pena ou na medida de segurança. Por quê? Porque aqui, mais uma vez, o tribunal não está interferindo naquilo que foi decidido pelos jurados. Ele está apenas ali ajustando uma tarefa, que é uma tarefa técnica do juiz presidente do Tribunal do Júri. E a última hipótese é a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, também é uma hipótese que leva a novo julgamento, porque, mais uma vez, o tribunal não pode ali interferir na soberania dos veredictos. Bom, a apelação, exceto no caso do GCRIM, que tem prazo diferenciado, deve ser interposta no prazo de 5 dias e as razões devem ser apresentadas num prazo de 8 dias. É sempre bom lembrar que a apelação criminal ela é diferente da apelação civil, né? Tem ali um prazo específico para interpor e arrazoar. Aqui nós temos um prazo para interposição e outro prazo para apresentar as razões. Quais são os efeitos desse recurso? Nós temos sempre o efeito devolutivo para todos os recursos, devolver a situação para reanálise do Poder Judiciário, mas aqui a gente tem uma súmula importante, que é a súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então, aquilo que eu colocar na interposição como fundamento da minha interposição, 593, inciso 3, A, B, C, D, isso vai vincular as minhas razões recursais e aquilo que
o tribunal também vai decidir em relação ao meu recurso. É a questão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. E, em especial no júri, essa fundamentação vincula a apelação nos termos da súmula 713 do STF. Nós temos o efeito extensivo no artigo 580 do CPP, então, havendo dois ou mais réus com idêntica situação fática e processual, se apenas um deles recorre, né, e obtém um benefício, esse benefício se estende aos demais que não recorreram, desde que não seja ali algo reconhecido por uma questão de caráter pessoal, por exemplo, uma prescrição por uma contagem a menor em virtude do indivíduo ser menor de 21 anos na data do fato. Aí é uma questão pessoal reconhecida só para aquele indivíduo. E o efeito suspensivo, né? Segundo o qual o recurso suspende os efeitos da decisão proferida até o julgamento do recurso. O efeito suspensivo da apelação tem relação com os artigos 596, 597 e prestem atenção no 492 porque ele foi objeto de modificação pela lei anticrime. Bons estudos e até a próxima!